Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com mais um episódio da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 a 2.200 aqui no chess.com. E bora começar a nossa primeira partida contra um indiano aqui de 1426. Nosso rating aí, ele tá em 1464 agora. Vamos jogar aí a francesinha do Jing Liren, jogando com E6 e D5. E vamos aguardar aqui para ver qual variante que o meu adversário ele vai escolher. E ele escolheu a variante que entrega um peão já. Não existe essa variante, ele simplesmente me deu um peão. Ele tem que... Quando eu jogo D5 na francesa, ele precisa ou defender com o cavalo C3, ou defender com o cavalo D2, ou trocar em D5, ou avançar esse peão. É isso que ele tem para fazer. Talvez até um bispo D3 dá para jogar. Mas cavalo F3 e cavalo D2, ele não entrega só um peão, como ele entrega dois peões na abertura. E aí a francesa fica boa mesmo quando o teu adversário joga assim. Então temos aí dois peões a mais por enquanto. Eu não sei se eu vou conseguir sustentar esse peão de E4 por muito tempo, mas talvez consiga. Vamos jogar aqui com dama E5, vou tentar segurar esse peão. Se jogar cavalo C4, dama F5 talvez. E daí eu tento ficar com esse peão a mais. Caramba, ele me entregou uma peça agora. Tutorial de como entregar todas as peças. Ele me deu um peão, dois, uma peça. Tá ficando meio complicado aqui pra ele. Se eu jogar dama E5, quase que eu ganho mais uma. Eu vou jogar dama E5, cravando esse cavalo. Porque agora dama E2, eu faço cavalo F6. E aí já troca todas as peças. Tenho uma peça inteira de vantagem. Pô, mas esse aqui, esse indiano, ele caprichou na partida. Vamos ver o que ele faz agora. Se ele jogar F3, por exemplo, ele perde mais uma peça. Dama E2 é único. Caramba, ele jogou o F3. Esse aqui, vão dizer que esse aqui não é um ator pago, porque os atores aqui da série, eles jogam diferente, eles disfarçam mais ali. Né? O cara vai jogando bem, aí depois dá uma entregada. Mas esse aqui não, ele bateu todos os recordes de entregadas no período mais curto, porque foram 9 lances e já caiu dois peões e duas peças, porque vai cair a peça agora em E4. Inclusive, quando eu tomar em E4, eu vou ameaçar tomar esse bispo em G5 também. Então, se ele não ficar ligado, vai cair mais uma peça. Vamos tirar agora um cavalo. Ameacei cavalo E4 e dama G5. Talvez ele troque tudo, pelo menos ele troca ali, não cai nada. Mas é isso, temos duas peças. Caramba, caiu mais uma peça, gente. É... Vou tomar uma peça aqui de novo. Nossa, ele entregou muita peça. Porque agora quando F é 4, tome G5. É... esse aqui foi o campeão mesmo até aqui de penduradas. Mas esse estava claro que ele ia pendurar. Agora ele vai levar um cheque e cavalo F2. Ou cheque em, cheque em C5. Eu quase tenho uns teminhas de mate. Eu tô até em dúvida se eu jogo dama C5. Bom, eu vou jogar qualquer coisa, na verdade. Vou jogar bispo C5 cheque. Né? Não tem muito o que ficar pensando aqui nessa posição. E dama D5 agora. Eu tenho um teminha de duplo lá em F2. Agora eu posso fazer G6. Cuidado para não perder essa dama. Se dama H6, essa dama pode ficar meio sem casas, dependendo de como ele jogar. Se H6.
Tá ficando perdido agora? Assim, não que ele não esteja perdido. Caramba. Mais uma peça. Mais uma peça aí pela frente. E aí temos 4 peças de vantagem. Bom, agora é só aguardar aí os próximos lances mesmo. Aí ele já tiltou aqui, vamos tomar. E aí vai chegar ali um cavalo F2, logo logo. Eu vou tirar aqui o bispo E6 para rocar grande. E aí vai chegar os teminhas de duplo lá em F2. Vamos ver o que rola aí nas próximas partidas. Essa realmente, meu adversário me surpreendeu. O indiano aqui me surpreendeu com tantas penduradas na partida. Cara, essa deve ser a precisão mais baixa da história, não é possível. Vou colocar aqui a revisão dessa partida, só de curiosidade, porque assim, não tem muita análise, mas... Olha só, aqui é viagem total, né? Sabe quanto que ele deu? Ele deu 76 de precisão ainda pro meu adversário, 96,8 para mim. Mas aqui, caramba, eu daria uns 10 de precisão ali para ele. Porque já começou entregando um primeiro peão, aí um segundo peão, uma peça, outra peça. Não tem muita análise na partida mesmo. Essa não tem. Foi mais para ver curiosidade mesmo qual seria a precisão da partida. Mas foi uma viagem aí a análise do Stockfish. Não sei, me diz aí, você daria quanto de precisão para esse meu adversário? Deixa aí nos comentários para eu saber. Eu daria uns 10 de precisão no máximo, assim. Vamos lá com a nossa inglesa, jogando com C4 e G3. Ele está jogando uma espécie de uma siciliana Alapim, com cores invertidas. Ele jogou C6 com a ideia de fazer D5. E agora vem um lance que você já sabe que é ruim, que é esse dama F6. Desenvolvendo a dama cedo, assim, ele vai ter muitos problemas. Que essa dama ela vai perder tempos. Vou jogar aqui com o bispo G2. Tomar em C3. E agora, depois de roque, eu vou começar a abrir essa posição para explorar o fato dessa dama ter sido desenvolvida muito cedo. Vou jogar um torre B1 primeiro, já que o bispo saiu também, deixando a ala da dama um pouquinho vulnerável. Eu já posso fazer esse lance. Agora, de repente, pode ter algum tema aqui na diagonal. Vou fazer D4, tentando abrir linhas, tentando abrir um pouco essa posição. Ele pode jogar E4, mas daí cavalo G5, D5, F3, eu acredito que ele está quase perdido aqui. Porque olha só, cavalo G5 eu ataco já E4. Se jogar D5, eu posso tomar, cavalo E4 talvez. Peão toma, bispo toma, cavalo C6, dama A4, bispo D7. Ainda, se bem que tem um torre B6 ali também. Mas eu acho que o F3 é ainda mais forte. Bom, ele jogou E3, porque se eu tomar de peão tá caindo meu cavalo, mas eu posso tomar de bispo. E temos aí um peão de vantagem, jogar agora um cavalo E4 seguido de C5. E o meu cavalo ele vai entrar ali em D6. C5 vai abrindo ainda mais a posição. E o cavalo entra ali em D6. O cavalo tá um monstro já. Posição bastante perdida já para ele. Nossa, esse reizão agora vai começar a tomar algumas truquetas aqui. Vai chegar algum golpe daqui a pouco. O que eu posso fazer agora? Um bispo F4, talvez? Com a ideia de fazer F3 e E4? Porque aí eu abro a coluna E e vou dar mate com esse rei aqui no centro. Sempre que você vê o rei do teu adversário no centro, tente abrir a posição. Esse é o plano, porque assim que você conseguir abrir a posição, vai ficar muito mais fácil de atacar o rei. Por isso que eu quero abrir essa coluna. A torre chegou em E1, meu ataque ele vai ser ganhador. Bom, ele ainda perdeu uns tempos.
Agora o bispo tá meio sem casas. Vai jogar um bispo G4, talvez dama B3. Já de olho lá em F7. Ameaça aí cavalo F7, bispo D6, cheque. Se bispo E6 está levando D5, não por conta de cavalo C5. Talvez eu tenha o D5 mesmo assim. Vamos ver o que ele vai fazer. Jogou cavalo F6. Bom, agora precisamos arrematar essa posição. Como que eu posso fazer isso? Se eu tomar em B6 e dama B4, abre um pouco a posição, pode ser. Se E5 e bispo D5 e C6, dama D5. Eu vou jogar E5 direto. Vou jogar essa posição, abro ali a diagonal para o bispo. Quando jogar cavalo D5 eu tomo mesmo, peão toma, C6. E aí quando tirar esse cavalo para B8 ou para F8, eu jogo dama por D5. E aí já não tem muito como ele jogar a posição. Bom, ficou uma bagunça aqui com as setas. Acho que deu para entender ali o que eu quero fazer. Ele levou o cavalo para H5, cavalo F7. Ainda não, eu vou tomar em C6. Que aí o bispo entrou em jogo. O bispo E4 agora é um lance para ele ficar de olho. Por exemplo, o bispo E4 agora, eu ameaço essa dama. A dama não tem tantas casas assim, talvez dama E6, mas eu faço um bispo D5. E agora, tomar em F6 com cheque. Ele vai ter que tomar de dama. Bispo G5, dama G5, torre F7, rei D8. Ainda não estou conseguindo dar mate. Bom, mas bispo E5 parece matador já. Se cavalo E5, torre F7. E agora torre F7 cheque. E onde eu vou dar mate? Porque... Bom, eu vou jogar esse primeiro. Um bispo D5. E talvez eu jogue com C6 depois. C6 e C7. Essa aqui deu muito errado para ele. Aquela saída da dama cedo com dama F6. Vamos jogar agora. Opa! Não, achei que ele estava ameaçando alguma coisa por aqui. Vamos jogar C6 mesmo. Na verdade, tem vários lances que ganham já. Mas esse parece mais rápido. Umas ameaças ali de jogar C7. Se ele tirar o cavalo, C7 é mate já, então não pode mexer nesse cavalo. E levou, né? Levou C7, mate. Bom, vamos fazer a revisão aqui da partida. Mas depois que ele saiu com a dama ali, os próximos lances começou a ficar muito ruim para ele. Olha só, aqui o computador me deu 89,5 de precisão, deu 73,9 para ele. Vamos começar aqui essa revisão. Então, inglesa, ele jogou com E5 e C6, tá bom isso, jogando uma espécie de uma lapim com cores invertidas. Só que agora vem um erro grave já, desenvolver a dama cedo. Então, galera, fiquem atentos nisso, não desenvolva a dama cedo. Olha, ele tem 1424 e ainda tá indo contra os princípios ali. Aqui na abertura não é nada legal a gente tirar a dama desse jeito. Jogou bispo B4, vamos invocar. Ele gosta até de D4 rápido. E aí contra bispo G4, torre B1 e vem o D4. Esse é o momento mais instrutivo da partida, porque o que acontece? A maioria dos jogadores, a maioria que assiste aqui os episódios, enquanto tá assistindo, fala, poxa, mas é fácil, os caras entregam demais, o pessoal erra muito. Mas o que acontece? Muitas vezes os jogadores não conseguem punir os adversários. Esse que é o negócio. Porque, por exemplo, aqui eu acabo ganhando tranquilo as partidas porque eles cometem os erros, eu vou punindo já esses erros.
E a maioria deixa passar o momento de punir. E aí a partida fica difícil depois. Às vezes o adversário nem é tão bom assim, mas você não está conseguindo aproveitar os erros dele. Então, se o teu adversário desenvolve a dama cedo, fica mexendo muito com os peões, não desenvolve as peças, qual que é o conceito? Abra a posição. Você tem que abrir linhas. Então, o computador, você vê que ele fica mandando sempre fazer o lance D4. Por quê? É uma ruptura no centro. Então, quando você rompe no centro, você joga ali um lance como esse, o D4, que cria ali essa tensão no centro, você está abrindo a posição. Então, esse é o conceito por trás, tá? Então, se você tiver esse conceito em mente, você consegue punir bem melhor os seus oponentes aí no chess.com, aqui jogando online. E essa é a justificativa de D4 ser um lance tão forte. Então tá abrindo linhas, aí ele jogou E4 e agora a gente segue nessa estratégia. Se ele jogasse, por exemplo, com D5, a ideia seria fazer F3. De novo, rupturas. Eu faço uma ruptura para conseguir abrir linhas, para conseguir abrir a posição e assim colocar as minhas peças em jogo. Aí ele jogou E3, eu tomo um peão e temos aí uma posição muito ganha, vantagem enorme, peão a mais e ataque. E aqui de novo, eu sigo esse conceito, F3 para fazer E4 e assim ficar com um forte centro de peões. E além disso, abrir linhas. O conceito é sempre esse, abrir linhas, vai abrindo a posição para explorar o rei do adversário no centro e a falta de desenvolvimento. Bom, bora agora para nossa terceira partida, bora para saideira aqui desse episódio de hoje. Vamos jogar uma defesa francesa. Ele jogou aí com E5, eu vou deixar, eu ia deixar ele transpor para a variante do avanço, mas ele não quis e eu já estou melhor na posição. Por que que eu estou melhor? Estou melhor desenvolvido, tenho duas peças em jogo, enquanto ele não tem nenhuma peça jogando. Bom, vamos jogar agora um C5, tentando atacar o centro. De novo, é aquele conceito, o adversário está com o rei no centro, você ataca esse centro. Aqui talvez vai simplificar um pouco. Eu não tenho nenhum problema na abertura, mas talvez tenha tirado pouco. Isso aqui é verdade. Vou jogar agora um cavalo B4, ameaçando pegar o par de bispos. Ele me deu um peão. Muito arriscado, será tomar esse peão? Aqui eu fiquei na dúvida, porque depois de torre D3, torre D1, torre por D1, torre por D1, ele tem a coluna. E a questão é, ele vai conseguir explorar essa coluna? Vamos ver. Cavalo E4 tem o bispo E7. Eu acredito que ele tem talvez alguma compensação, mas eu tenho um par de bispos, os bispos controlam bem aqui as entradas, eu tenho que controlar as entradas da torre. Ó, por exemplo, o C7 é uma entrada que eu tenho que controlar bem. Mas agora F5. Porque se eu conseguir controlar e tirar esse bispo, aí acabou a partida. Bom, torre D5, ataquei o cavalo de C5. Acredito que agora eu vou conseguir desenvolver. Eu jogo B6 para tirar meu bispo para B7. E se eu conseguir desenvolver esse bispo, seja para B7 ou A6, a partida tá decidida já. Bom, vamos tirar o bispo para B7. Se agora toma em D5, o bispo toma. Se torre C7, eu tenho o bispo D8, talvez. Porque bispo D6, ele ainda tem torre D7. Mas bispo D8, torre D7, eu tenho o bispo C6. Vamos expulsar essa torre daqui com o bispo D8. Dava para ter feito o bispo D6 também. Agora bispo F6. Nossa, o par de bispos está matando na posição. Ameaço já em B2. Tem A5, A4 chegando. Fazer A5 para A4. Ameacei ganhar uma peça. A4 agora.
E daí caiu uma peça inteira dele. Ele vai ter que abandonar a partida já. É incrível que eu não consegui enfrentar um adversário ainda que sabe jogar contra a francesa. Até o momento, ninguém sabia jogar contra a francesa. A gente tá chegando em quase nos 1500. Então, ó, saiba disso, até os 1500, ninguém sabe jogar contra a francesa. A questão é que a maioria fica de olho na siciliana, fica de olho no E5 talvez, mas acaba deixando de lado a francesa, por exemplo. Eu vou colocar aqui na revisão, eu estava buscando aqui, então deu 84 de precisão para o meu adversário, 95.2 para mim. Francesa, joguei ali com D5, deixando ele transpor, eu queria entrar na posição de francesa. Seria melhor jogar com D6 até, ou C5, segundo o computador. E aí já estamos numa posição bem confortável, duas peças desenvolvidas, ele não tem nenhuma. Joguei C5, abri linhas, lembra do conceito que eu ensinei aqui na partida anterior. E aí a posição está equilibrada já, o computador já dá uma levezinha para as pretas por conta da vantagem no desenvolvimento. Então fui atrás do peão e a verdade é que realmente é bom, tem que ir lá atrás do peão mesmo. No primeiro momento eu achei que ele poderia ter alguma compensação ainda pela coluna, mas talvez tivesse até, mas ele jogou mal aqui trocando já e cavalo E4. Ele até colocou a torre, ele entendeu a posição no sentido de que ele teria que usar as torres nas colunas abertas, mas a execução não foi muito boa. É que ele acabou me dando os tempos para organizar a posição, e quando ele entra na sétima, a torre simplesmente vai e volta, e aí peão a mais, par de bispos, a posição já não dura muitos lances. Mas com isso, então, galera, chegamos aí bem próximo dos 1500. Você tá aí nessa faixa, fica muito ligado nos nossos próximos episódios que eu vou trazer aqui o que a galera erra mais, como você pode aproveitar isso nas suas partidas e subir no seu rate também, beleza? Vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.